you keep yourself and warm. This bond between us can't be broken. I will be here, don't you cry. 'Cause you'll be in my heart. Yes, you'll be in my heart. From this day on, now and forevermore. 11h33, 11h33, você acompanhando aqui a Rádio Fêmea FM 106.3 e, como já estão sabendo, né? Está acontecendo no Centro Cívico Antônio Carlos Borges a terceira edição do Seminário da Educação. Este seminário que está aí, o Centro Cívico lotado com uma plateia sedenta por conhecimento. E hoje pela manhã, então, aliás, uma plateia sedenta por conhecimento e um palco, o nosso palco sagrado do Centro Cívico, recebendo especialistas de renome no país que vem aqui dar um pouquinho de si em relação a tudo que conhece, a sua bagagem, as suas experiências, para que este público, essa plateia possa aprender ainda mais. Hoje pela manhã no seminário tivemos no início aí Dr. Tiago Castro, ele que é médico pediatra, um especialista, uma referência no país em relação ao tema importante que é o autismo. Então, o Dr. Tiago Castro conversou com o público, dando dicas especiais aí, falando sobre, já que é voltado à educação, entender o autismo no ambiente escolar e a atuação dos profissionais. Então, um espaço muito especial de bate-papo, de ouvir atentamente o palestrante e poder também fazer questionamentos. É o seminário acontecendo. Depois do doutor Tiago ter participado, a plateia pôde ouvir atentamente Daniela Freixo de Faria, psicóloga, ela que veio falar então sobre sala de aula, lugar de encontro. Aliás, a doutora Daniela, já que o local de encontro, falando nisso, a gente se encontra aqui também nos estúdios da FEMA, na 106.3, esse momento muito especial. Estou muito feliz de recebê-la, a doutora Daniela, que é uma psicóloga, e ela que por onde passa tem lembrado as pessoas que é possível sim educar as crianças com direção, com acolhimento, também com responsabilidade, respeito e também autonomia. Aliás, é possível, doutora, porque não é fácil essa tarefa, não? Não, é um baita desafio, sem dúvida nenhuma. Acho que o maior desafio está dentro da gente, porque nós pais, educadores, professores, nós gostaríamos que tudo fosse imediato, muito simples e rápido. Um manual pronto ali que a gente só aplicasse, né? Exato. E a hora que a gente aceita a realidade que é, na verdade, é uma possibilidade de descoberta, de encontro de amor, de misericórdia, de olhar para o outro aprendendo, como nós continuamos aprendendo sempre. E é possível trilhar esse caminho trabalhoso, claro, não é um caminho sem trabalho, mas um caminho trabalhoso junto das crianças, usando o que acontece no dia de hoje como oportunidade formadora. E são dois momentos importantes, né? Este olhar, essa forma de tratar e ensinar e educar em casa, no lar, a família, nesse berço familiar e também na escola. Mas um depende do outro, né? Porque se não houver uma base muito sólida lá no lar, nesse ambiente que tem que ser acolhedor e que tem que ser de amor e de ensinamento, a outra parte que é o momento dessa criança, deste ser estar no ambiente escolar, lá vai haver um outro desafio maior, inclusive, né? As duas têm que acontecer, né? Isso, e acho que o maior desafio, isso eu falei bastante nessa palestra de hoje por aqui, fico muito agradecida, não é um assunto fácil, mas acho que nós, enquanto famílias e escola, nós precisamos nos unir. Existe, infelizmente, um espaço de muita autoproteção, né? Pais responsabilizando a escola responsabilizando pais. Enquanto a gente gasta muita energia e tempo com essa dinâmica, a gente está perdendo, na verdade, a oportunidade de se unir
para o desenvolvimento da criança, que iria na direção do eu não estou conseguindo lidar com isso, e você também não. Vamos pensar junto? Vamos ver como é que faz? Vamos experimentar tal coisa? Vamos criar uma estratégia que você segue em casa, eu sigo aqui na escola, e a gente vê como funciona? Vamos nos falar mais? Então, o propósito primordial, assim, dessa palestra de hoje é chamar, né, todo esse auditório maravilhoso que estava ali, de professores que também são pais e mães. Então, é muito interessante que eles reconhecem esse lugar também como pais, tanto quanto professores, que a gente possa cuidar da nossa parte, porque a dinâmica só é desmontada quando alguém deixa de alimentar a dinâmica ruim, e isso é responsabilidade de cada um de nós. Bom, doutora Daniela, eu lembro que eu, como pai, lá nos anos 90, marinheiro de primeira viagem, me envolvi na escola do meu filho de tal forma que fiquei por 7 anos presidente do conselho escolar. E vivi intensamente aquele momento, aquele período do filho na escola. E nesse envolvimento todo, eu percebi algo, inclusive foi tema de uma fala num momento que aquilo me marcou, e eu trago isso hoje para a gente fazer um questionamento. Que eu dizia assim, que tinha que ficar para trás aquele tempo onde o pai, a mãe, a família levava até a criança no portão da escola e dizia para a professora: toma que o filho é teu, Sim. agora é contigo. Esse cenário mudou, a família está adentrando a porta da escola para viver intensamente esse espaço acolhedor que tem que ser a educação, e o pai se sentir pertencente a esse momento também. Ou seja, por mais que eu tenha os meus desafios, a minha agenda cheia, corrida, eu não posso dizer: toma que agora a professora é contigo. Não dá para ser assim. Não. Esse cenário mudou? Então, eu vejo muitas escolas, eu trouxe até 2 escolas que eu tenho feito parte de um projeto audacioso. Muitas escolas que têm associação de pais e mestres, muitas escolas que chamam os pais para essa tomada de decisão. Acho que os pais estão muito exaustos, né? Muita coisa, muito trabalho. Mas a hora que a gente vê essa entrada, né, e a formação de uma comunidade formadora dos filhos, das crianças, é extraordinário. Então, eu tenho visto escolas fazendo esse convite, tanto nesse projeto, por exemplo, que eu estou fazendo parte de uma escola em São Paulo, chama Projeto Conviva, que traz esses pais para conversas difíceis, que traz esses pais para compreender, muitas vezes, até as atitudes da escola, no sentido das correções, da aplicação de consequência, das regras, do desconforto gerado no processo de educação. Por mais que haja acolhimento, a gente vai gerar desconforto para que cresçam. E tem sido muito extraordinário ver essa comunidade crescendo no senso de responsabilidade da formação das crianças. Então, acho que é possível, mas a realidade é que é trabalhoso, de novo, né? Dá trabalho, porque a escola vai precisar ter conversas, Exato. ouvir a necessidade da comunidade, chamar a responsabilidade, trocar, rever, explicar. E acho que a gente veio numa onda, né, até por conta da história, né, da gente, muitas vezes na escola particular, ou mesmo na escola pública, a coisa do eu quero que seja do meu jeito, não será, como famílias, e vice-versa. Então, assim, abrir esse diálogo, entender as necessidades, entender os propósitos, né, qual é o propósito de cada atuação da escola, e entender que o grande sentido precisa ser o desenvolvimento e o crescimento integral da criança, é trabalhoso, mas é possível. E eu acho que, assim, na estratégia do toma que o filho é seu, a gente tem visto não funcionar. Então, eu vejo, sim, muitas escolas, mas principalmente isso começando por parte das escolas, de mexerem nessa história, nessa dinâmica, e fazerem muitos convites. Eu acho que talvez valha a pena a gente falar aqui hoje que, como pais, eu também sou mãe de 2 filhas, nós precisamos entrar na escola. E às vezes a gente fala, ai não, tanta coisa, tarará. E é muito maravilhoso quando a gente faz isso. Viver intensamente isso, porque assim, se a gente parar para pensar, o processo é muito rápido de transformação da sociedade. Sim. E
talvez essa correria, esse agito do dia a dia, das agendas lotadas e da corrida por metas e das responsabilidades nossa como adultos, como pais, como família, como provedores da família, do lar, a gente possa sentir que, pô, se é o tempinho que eu tenho para mim, vou me dar esse tempo porque não tem como. Mas a gente tem que lembrar o seguinte: estamos formando cidadão. Então quer dizer que sociedade, não adianta eu correr agora se o cidadão que eu estou formando, ele vai se perder no caminho porque vai faltar uma base sólida. Por que eu não viver intensamente esses momentos, né? De estar demonstrar esse amor que eu tenho para com meus filhos, vivendo esse espaço também, né? Me sentindo pertencente a esse ambiente escolar, e essa soma vai ajudar com que os educadores, os professores que têm essa tarefa, eles possam desempenhar melhor esse papel, né? Sim. Porque senão tá todo mundo em estado de alerta, senão, né? Sim. É um desafio, não? Não, é um desafio e é interessante, né? Porque nesse momento, talvez nós como seres humanos mesmo, às vezes as coisas viraram mais importantes do que pessoas, as relações, e eu tenho filhas mais velhas, né? Tô com uma filha de 20, uma de 17, e às vezes eu passo por alguém com um bebê no colo, eu só penso uma coisa: passa rápido, passa muito rápido. Então, equilibrar tudo isso é difícil, mas a gente não pode deixar de encontrar, porque é nesse encontro que tanta coisa acontece no sentido do desenvolvimento emocional, a capacidade de compreender a si mesmo, aprender com os acertos e erros, andar em verdade, proximidade, poder fazer da família um lugar seguro, da escola um lugar onde eu posso ser de verdade, compartilhar os desafios, aprender. Eu acho que a gente tem é uma oportunidade tão grande a hora que as coisas se ajustam no nosso coração e a hora que as coisas vão para os seus devidos lugares, né? A vida fica mais leve, apesar de trabalhoso, o fruto disso, ele é tão melhor, é tão maior, que é você ter intimidade, relacionamento, amizade, troca nessa vida compartilhada. Exato. A gente não tem uma receita, né? Não tem um manual para dizer é dessa forma, até porque mesmo os filhos que a gente gera nesse mundo, eles também serão diferentes um do outro, mesmo tendo toda a essência, né, do ambiente, do DNA, eles vão ser diferentes. Porque as eras vão mudando, né? Essa transformação. Então, assim, como não tem essa receita, muitas vezes vai se falhar na questão da dosagem dessa receita. O excesso de proteção, o excesso de zelo, ou o descuido, né? O a menos também, né? Aonde entra um grande desafio que tem os pais e que vai se refletir lá na sala de aula em relação a impor limites. Como é que a gente trabalha isso? Há uma receita, no caso, ou uma regra estabelecida de como os pais, como cuidadores que são preocupados com o futuro dos seus filhos, vão achar esse equilíbrio em relação a impor limites? Então, imagina que os limites, eu gosto demais de pensar na margem de um rio. Porque se você trata a permissividade, né, que seria uma água esparramada, na água esparramada não há vida nem direção. Na hora que a gente entende a lógica dos limites como contorno, como um espaço que faz crescer, a gente tem duas armadilhas, né, que são as armadilhas das duas pontas que eu gosto de falar. Tanto a permissividade quanto o autoritarismo, eles ensinam algo que não é o que a gente gostaria de ensinar. Então, na permissividade, a gente está num espaço que acaba sendo negligente, porque eu entendo que esse filho agradado, esse filho confortável, esse filho atendido num bem-estar imediato, vai se levantar depois para fazer o que precisa, vai desenvolver responsabilidade. Mas na permissividade, o que ele está, na verdade, desenvolvendo é um senso de mais egocentrismo, de eu vou continuar fazendo só o que eu quero. Então, esse adulto, que a nossa geração, eu falei isso bastante até na palestra, recebeu castigos, a fúria dos pais e tudo mais, a gente entendeu que o nosso espaço de dor só existe por conta do que nos aconteceu.
Só que, na verdade, o Viktor Frankl, ele fala muito de um vazio existencial, ou seja, nós nascemos com esse espaço de dor. Óbvio que a educação é muito importante, porque numa educação ou numa casa onde há violência, desrespeito, é como se esse vazio e essa dor fosse aumentando de tamanho. Numa casa onde há encontro, acolhimento, respeito e educação, a gente vai ver esse vazio sendo acolhido e o amor chegando. Mas há um preenchimento, né? E o Viktor Frankl fala também muito dessa questão espiritual, de nós somos seres biopsico e espiritual. Então a relação com o transcendente é algo vital também para o ser humano. Mas o ponto do limite, voltando mesmo para a tua pergunta, muitos de nós, porque experimentamos dor na nossa infância pela forma como nossos pais nos trataram, quando a gente teve filhos, a gente achou que mantendo esse filho atendido e feliz, ele ia se desenvolver e fazer tudo o que precisa de bom grado. Só que ele é um ser humano, que também quer fazer só o que quer, que busca bem-estar imediato, que vive no mundo do desejo, se deixar, que também precisa viver o processo de aprender que vale a pena fazer o que é preciso, porque o bem maior que se conquista com isso é muito melhor. Só que nessa permissividade, esses pais que esperam que o filho vá fazer o que precisa depois de estar tão confortável, eles se frustram. Porque a hora que eles se frustram que esse filho não faz, eles acabam pulando pro autoritarismo e usando da força do próprio braço, com gritos, com castigos, com ameaças, com eu vou tirar tudo de você, com perde o controle, né? Esse pai tá frustrado, essa mãe tá frustrado, ele estoura em cima desse filho, e aí esse filho vai tomar banho porque tomou um tabefe ou porque pegaram nele no braço. Só que, de novo, na permissividade ele aprende que é só sobre ele estar confortável, então ele não aprende a fazer o que precisa. E no autoritarismo, ele aprende que ele só precisa fazer realmente quando tem um adulto bravo atrás dele. Nenhuma das duas pontas vai gerar autonomia e responsabilidade. Ai, Dani, então faz como? A hora que a gente entende isso, entende quem é o ser humano que está aí na minha frente com 2 anos, 3 anos, 4 anos, não importa a idade, eu entendo que eu preciso, compreender que aqui tem oportunidade de aprendizado a qualquer situação que acontece e usar estratégias como a aplicação de consequência, os combinados, para que ele experimente a consequência das suas próprias decisões. Então, por exemplo, eu posso usar a estratégia do ou você, que eu gosto bastante, que ou você escolhe fazer o que precisa e depois você vai ter uma consequência boa, que é tempo para brincar com seus amigos lá embaixo no prédio. Eu lembro um menino muito querido que dizia para mim: tia Dani, esse negócio de castigo e consequência é tudo a mesma coisa. É mesmo? Me explica por quê. E ele dizia: antes, quando eu não fazia a minha lição de casa, eu ficava de castigo e não podia descer para jogar bola. Agora, quando eu não faço a minha lição de casa, a consequência, ele falando, me zoando ainda, né? É que eu não posso descer para jogar bola também. E aí eu perguntei para ele: mas e quando você faz a lição de casa, qual é a consequência? Ele falou: aí eu posso. Eu falei: então quem está decidindo não jogar bola? Aí ele falou: eu? Eu falei: você. Teus pais não tem nada a ver com isso. Quem está escolhendo algo que está, porque precisa ser feito no tempo que você poderia fazer e te daria tempo suficiente para jogar bola, e agora você precisa usar o tempo de algo tão legal para fazer o que precisa, é você. Você está gostando da vida sem bola? Ele falou: não. Eu falei: então faz a lição e vai jogar bola. Então essa lógica da noção de consequência, da capacidade de fazer boas escolhas, de entender que não é o adulto que tira de mim, mas sou eu que perco direitos quando os meus deveres não acontecem. Esse é um processo que você consegue usar do banho, do sentar à mesa, arrumar a cama, a sua lição de casa, tantas coisas. A gente consegue usar isso para exatamente forjar, principalmente tirar esse coração do centro, fazer só o que eu quero, que é a educação. No fim do dia, tá educando um coração para botar no lugar certo, com valores e princípios. E aí, num dia por vez, a gente vai vendo essa casinha, esse tijolinho sendo colocado, até que um dia eu entendi que, como a gente, adultos, tem, né? Vale muito mais a pena você cuidar da tua saúde, comer bem, do que você se afogar na batata frita e refrigerante. Como é que você sabe disso? Porque você viveu consequências. Exato. Então, se a gente treina essa lógica, a gente vai realmente formar seres humanos com pensamento crítico, capacidade de escolha, que não precisam, não estarão
folgados ou empurrados, que no fim os deixa fragilizados para a realidade da vida. E que vai gerar no futuro uma nova família, uma nova sociedade, uma Exato. sociedade transformada, né? Porque precisamos, né? Precisamos. Chegamos num momento que está bem complicado, Tá. assim, né? Então, quer dizer, vai partir de nós, adultos, ou da maneira que a gente está preparando esse adolescente que vai, daqui a pouquinho... Se tornar um adulto, força de adulto. trabalho, Exato, tudo. né? Então, tipo, e ele vai gerar então, esse ciclo que não vai encerrar logo ali na frente, então tem que ter consciência de que essa transformação vai acontecer a partir do meu gesto, dos meus atos na formação. Nesse dia a dia, é um dia por vez. Às vezes a gente pensa, não, mas... e tem muito esse pensamento, né? Não, porque você com 4 anos está fazendo isso, com 14, mas você tem alguém com 4 fazendo. E aqui tem uma oportunidade. Então, o futuro, ele muitas vezes nos assombra, mas o futuro, ele é a construção de um dia de cada vez no tempo passando. Então, a hora que a gente se retira das oportunidades de educação com os nossos filhos, e eu não estou dizendo que isso é fácil, eu tenho curso sobre isso, tem um monte de coisa, exatamente para que esse adulto entenda da oportunidade e ganhe recursos. E principalmente existe um desafio muito grande no nosso próprio emocional, porque se a gente for andando a partir das nossas expectativas, a gente vive frustrado e descarregando frustração, principalmente dentro de casa. É possível. E acho que a gente tem hoje, quando você fala, né, uma sociedade que a gente vê já o resultado de crianças hiperatendidas, adultos fracos que não conseguem trabalho, que não têm vontade de servir, de fazer algo na vida, que prisam pelo atalho, pelo mínimo esforço. É uma lógica que a gente prejudica uma nação inteira, né? Uma geração toda, né? E que prejudica um país e prejudica toda uma... Esse é o detalhe. Então, olha o tamanho da responsabilidade Exato. que temos, né? E temos que ter esse olhar atento, carinhoso. E eu acho que as pessoas precisam olhar para si e olhar para trás e saber e entender que para chegar ali, alguém fez antes. E o que fez antes foi moldando essa sociedade e a mim. Então, caberá a mim ver se eu vou replicar isso a partir de erros e acertos ou vou fazer diferente, né? E, na verdade, a gente está falando sobre aprimoramento. Eu acho que grandes rompimentos, eles não são inteligentes, porque não é possível que tudo era muito ruim. Não. A hora que a gente aprimora, a hora que a gente entende onde estava o problema, a hora que a gente ajusta... É tão interessante isso, porque a gente vai viver uma jornada individual, dentro da família, dentro das escolas, de aprimoramento constante. Quando a gente olha os resultados, não mais como o nosso valor, que eu tenho muitos clientes que eu atendo, jovens até, que tiraram, por exemplo, um resultado ruim. Eu falei, você foi lá olhar? Não, Deus me livre, não quero nem ver mais esse resultado. Eu falo, tá, mas vamos olhar, vamos fazer esse exercício? Mas para quê? Para você olhar onde que você errou. Às vezes eu li rápido a pergunta, às vezes eu respondi, ou eu não deu tempo. Onde foi que falhou, né? Onde foi que acertou? E a hora que a gente vai aprimorando essa entrega e esse comportar-se mesmo, a gente vai realmente, incrivelmente, chegando em excelência, em boa entrega. É bem isso. Eu que sou do jornalismo, muitas vezes me deparo, uma observação rápida. Acabei de gerar o texto, publicar no site de notícias e eis que um colega diz assim, opa, tem um errinho lá. E daí quando eu vou ver o texto, que é um erro de digitação, no momento que eu passei o olho, que eu notei, eu disse, poxa, como é que eu errei isso, né? Então, é essa observação que a doutora acaba de fazer, no sentido de que, vamos lá, onde eu errei, eu vou ler, e de repente ele vai, ao reler essa tarefa, essa questão, ele vai perceber na hora, sabe até a resposta. Não, e o ponto é, não dá para voltar para trás, mas dá para, por exemplo, o próximo texto, você reparou, se você fez afobado, apressado, aí você vai recebendo informação. Quando eu tô afobado, não adianta eu querer sair o texto correndo, não vai dar certo. Ou então eu preciso de mais tempo. Então talvez você vai arranjar bloquear a sua agenda num horário para fazer isso. Exato. Vai precisar reler sempre, ou dar para outra pessoa. Você vai aprendendo processo. As coisas todas
acontecem em processo. É assim que a gente melhora. Você começa a correr, você consegue sair correndo 10 quilômetros? Não. Você começa caminhando, depois você trota 1 minuto, anda 2, depois... Qualquer coisa na vida entra em curva de aprendizado. Exato, né? E é preciso, quando se perceber que tem que fazer diferente, dar o primeiro passo, né? É isso Sim, aí, e sempre para a próxima vez. Não fica se culpando, eu devia, eu errei, não adianta nada. Pega a informação e fala, beleza, daqui para frente eu vou ter atenção com isso. E tem uma geração aí que os intervalos que é impressionante, né? Voltando à palavra manual, que não... esse manual, doutora Daniela, eu tive filho com uma diferença de... a gente espera 14 anos, um intervalo do primeiro para o segundo. E foi uma sociedade toda transformada, né? Que se transforma nesse período de tempo, né? Então, quando já pensava que já sabia de tudo, aquele pai de primeira viagem já aprendeu de tudo, quando chega o próximo, ele já vem com um chip instalado e que é tudo diferente, com pique, com uma energia, e o tempo passou também pra gente, Sim. né? Então, assim, não tem como, mas vale então as experiências, né, do período, do processo todo, e estar se atualizando no sentido de olhar pro geral, pro todo, né, para preparar esse ser, saber como é para fazer, né? Porque eu acho que é uma postura engraçada, você estava falando, é uma postura de humildade, sabe? É uma humildade mesmo. Eu tô atento, eu gosto de pensar que eu sou uma formiga, sou nada. E eu tenho oportunidades diárias de me tornar alguém melhor a cada dia, a cada dia, a cada dia. Com principalmente as pessoas mais próximas. Porque é aqui que o bicho pega. Porque a hora que você está no seu trabalho, a hora que você está com seu chefe, você se comporta. Mas a hora que a gente tem intimidade, liberdade, é onde a gente mais despeja as nossas frustrações. Então, lidar com a nossa humanidade, de verdade, eu acho que é o maior desafio. Mas a hora que a gente cuida disso, eu terminei a palestra com 4 coisas. A gente entende que só por hoje é o que a gente tem. Só temos o dia de hoje. Você não tem ontem. Ontem você aprendeu com ontem, mas hoje você tem. Fazendo o melhor que você pode, com tudo que você já aprendeu. Observando os seus resultados, porque eles te contam do que tá bom e do que não tá. Aprendendo para a próxima. Então, o que tá bom, continua. Faz desse jeito, tá funcionando. O que não, e agora? Vou buscar recurso, vou buscar curso, vou buscar conversas, vou buscar ajuda. E por último, e talvez o mais importante, é pedindo perdão quando necessário. Então, você foi ríspido com o filho, nada justifica faltar respeito com o outro. Então, a hora que eu falo, me perdoa, meu filho, eu gritei, gritar é errado. E eu vou tentar melhorar. Esse filho está escutando. O grito dela é dela. O grito dela não é minha responsabilidade. E minha mãe e meu pai, quando me pedem perdão, quando algo errado acontece, eu também entendo que eles erram. E olha como eles agem corretamente quando erram, porque eles se responsabilizam, eles não responsabilizam o outro. Eu grito porque você me tira do sério, eles responsabilizam a si mesmos. E aí a gente começa a ver a obediência surgindo, porque pais e mães buscam obedecer a bons valores e princípios que são os norteadores da educação dos filhos. Então, é como se a gente chamasse os filhos a obedecer os mesmos valores e princípios que a gente busca obedecer. Isso vai gerando proximidade, isso vai gerando espaço de segurança, porque o que há de mais triste nas famílias é quando os nossos filhos não podem falar conosco sobre os seus erros, sobre as suas dores, sobre os seus desafios, porque eles temem não ser compreendidos ou temem ser exigidos. Né? A minha filha hoje tem 20, mas quando tinha 15, eu comecei a pedir perdão, eu comecei a entender que a minha parte é minha e eu não queria mais ser aquela pessoa que a minha violência era falar barbaridades, assim, por que vocês não me respeitam, por que eu ficava dando sermão. E eu comecei a entender que isso era só eu frustrada, despejando. A hora que eu comecei a pedir perdão na minha casa, quando eu fazia isso, aconteceu algo muito extraordinário. A minha filha, com 15 anos, falou pra mim: mãe, hoje eu acho que nós somos próximas. E eu quase caí dura. Eu falei: hoje, com 15? Ela, Eu falei: por quê? Ela falou: porque hoje eu posso falar pra você dos meus acertos e erros, porque você me escuta do lugar de quem também erra. A gente vai entrando para um espaço de amor e compreensão, e a correção que virá depois, ela vem
carregada de misericórdia, porque eu entendo que eu estou tratando do erro do outro, mas eu erro também. Então, a mesma misericórdia que eu tanto preciso, a mesma compreensão é a que eu posso entregar dentro de casa. E isso vai trazer proximidade, verdade. Nossos filhos terão em nós, assim, um lugar seguro para compartilhar tudo e crescer com as coisas que acontecem. Isso é ser cristão, e não estamos falando de religião, isso é ser humano. Sim. Que nós temos que nos tocar que somos e sujeito aos erros e acertos, mas que precisamos ter esse olhar, né? Sim. E isso é ter, na verdade, eu acho que o mais difícil, né? Engraçado, você fala, Dani, o que é o mais difícil? Eu acho que o mais difícil é quebrar o nosso orgulho, a nossa soberba. O quanto a gente criou essa máscara enorme de que somos tão ótimos. Mas a hora que o meu curso de educação infantil é isso, né? O grande objeto é a lupa no nosso próprio coração. A hora que você começa a observar até as suas intenções, você vai começar a entender que existem coisas boas que você faz com intenções absolutamente erradas. Tipo, eu passei grande parte da minha vida assim, na verdade, no sentido de fazer para ter valor, fazer para ser importante, fazer para ser necessária, para ser amada. A hora que a gente lida com esse ser humano, e aí Deus é fantástico, porque Ele nos ama assim, na cruz. A hora que a gente entende o amor imerecido, a gente é chamado a uma grandíssima missão, que é aprender a amar e compreender o outro. Porque esse é um aprendizado diário. A gente, de verdade, não nasceu sabendo amar. A gente precisa aprender a amar. E esse é um grande presente que, quando a gente começa a experimentar e compreender, faz a diferença na nossa vida, principalmente porque você já estará em amor, mas você vai viver amor de verdade nas suas relações. Isso é extraordinário. Para ver como é tão importante isso, mas o primeiro passo é olhar para si, é se amar. Sim. Esse se amar, se compreender como um ser humano, como um humano, né? Na sua caminhada dos erros e acertos. Sim. E não se cobrar dessa maneira que vai te ferir, ferir a si mesmo, porque isso vai respingar no outro, né? Então, esse amor próprio, ele tem que vir. O amor próprio, ele adoro aquela passagem, né? Que diz, ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Porque amando a Deus sobre todas as coisas, a gente entende dos princípios, dos valores, a gente entende do amor imerecido, e é possível me amar quando eu fui tão amada. E é possível amar o outro quando há tanto amor em mim. Agora, esse é um processo gigante dentro da gente, exatamente porque num primeiro momento a gente está tão no centro da vida, a gente quer tudo tanto do nosso jeito, a gente quer mudar marido, mudar filho, mudar a escola, mudar a esposa. Exato. E a gente vive numa vida muito bélica nesse sentido. Então, a hora que a gente vai entendendo quem somos, e aí nós estamos falando de arrependimento mesmo, de eu não quero mais ser assim, e eu começo a cuidar nesse passinho de formiga, um dia por vez, nós veremos grandes coisas acontecendo dentro da nossa casa. Porque a gente tem que ter esse amor que se transborda, né? Exato. Porque tem uma passagem bíblica, mas transformada em canção. Meu querido amigo Eros Biondini, lá de Minas Gerais, lá de Belo Horizonte, cantor, um dos grandes compositores da música católica no Brasil. O Eros Biondini compôs algo que eu acho fantástico. Deus encheu meu coração de amor, encheu até transbordar. Exato. E é por isso que eu posso amar. É isso. Esse é o detalhe, né? Nós temos que trazer também essa essência na família, no berço familiar, Sim. antes de olhar para a sociedade, porque nós vamos jogar esse amor espalhado para a sociedade. Exato, né? E aí a gente se torna luz no mundo. E nossos filhos podem ser sal na terra. E isso, assim, é um processo que começa quebrando nosso orgulho, quebrando a soberba, a arrogância, a prepotência, entendendo que esse espaço pequenino mesmo de entender que humildemente estamos aprendendo diariamente, não temos o controle, somos vulneráveis, no fim nos coloca extremamente potentes. Exato.
Ô André, eu queria te agradecer, né, por o presente que você me deu nessa manhã, já Eu que agradeço. Com essa tarefa de receber a Daniela Freixo de Faria aqui nos nossos estúdios, ela, já que eu não pude estar no Centro Cívico assistindo ela, mas é tão agradável te ouvir. Pra gente encerrar, quantos anos na psicologia e por que a escolha por essa área específica, ou por esse público específico que são as crianças, que é a educação dos filhos dos outros? Eu tô formada há 25 anos, mas assim, e tenho até para deixar pro pessoal, né, um canal no YouTube muito antigo, com muito conteúdo gratuito, tem os cursos, as mentorias, porque assim, de 2018 para cá, essa grande mudança aconteceu no meu coração. Então, de 2018 para cá, eu tenho aprendido a amar. Antes disso, ainda era tudo sobre mim. Se você for até no YouTube, por curiosidade, olhar a Dani antes e a Dani depois, você vai ver uma diferença de vida que chegou. E eu sempre trabalhei com famílias e com crianças, mas eu tinha uma visão equivocada, né, de que a gente teria que fazer tudo dar certo na força do nosso braço. E de 2018 para cá eu venho servindo as famílias pela graça mesmo de Deus e glorificando a Ele, porque Ele me trouxe vida e vida em abundância. Com a psicologia, né? Mudei de linhas, hoje tenho a logoterapia, a terapia familiar sistêmica. Gosto muito da comunicação não violenta, para que a gente possa fazer da família um lugar seguro, e agora da escola também, e um espaço de verdade, de encontro, de amor, com todos os desafios que somos nós, os seres humanos, né? Então, eu quase larguei a psicologia, porque achei que não daria para continuar, pus na mão de Deus mesmo, e Ele me mostrou qual que era o caminho. Então aqui estou. Que bacana. Eu vou ter que fazer essa pergunta, já que esse olhar na questão da fé, da espiritualidade, porque muitas vezes há um encontro a partir da dor, né? Sim. Foi mais ou menos nesse caminho? Foi. Tem meu testemunho lá no YouTube. Certo. Foi absoluta dor, absoluta dor. E é isso, a hora que a gente entende o quão pequeninos somos, a gente vai, assim, necessariamente ver nossas relações com Deus, conosco e com o próximo sendo transformadas. Enquanto a gente ainda está engrandecido, né, ensoberbado, a gente ainda está tentando ser Deus, né? A gente pensa que é. Então, é quando a gente mais fere, é quando a gente não precisa de ninguém, é quando a gente não precisa de Deus também. Então, foi um processo de muita dor, mas foi um processo extraordinário, que eu sou muito, muito agradecida. Muito bem. Bom, e parabéns pela entrega, por se entregar assim e ensinar os outros. Isso está sendo perfeito demais. Boa caminhada. Amém. Foi um prazer recebê-la aqui no nosso programa. Conversamos então com Daniela Freixo de Faria, psicóloga, que vem de São Paulo para ilustrar esse seminário que tem em andamento. E daqui a pouquinho a gente traz mais um dos palestrantes para bater um papo com os ouvintes da Rádio Fema. Um grande abraço. Eu que agradeço. Um beijo. Valeu. Já voltamos então.